Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, dando continuidade à nossa aula, a gente vai estar vendo agora a resolução daquela atividade que ficou no vídeo anterior, para a gente fixar melhor a maneira como a gente vai fazer para calcular a quantidade de redes e sub-redes, beleza? A gente vai estar fazendo isso a partir de agora. Bom pessoal, a atividade ela nos mostra um endereçamento IP e nos diz, considerando o IP 200.168.10.66/26, responda. Pessoal, essa questão é questão típica de concurso. Tem essas questões muitas vezes em provas de concurso, eles dão a máscara 255, 255, 255.128, ponto 240, ponto 192, são as máscaras possíveis. E também muitas vezes eles dão a máscara /26, /24, /30 e pede para você determinar quantos endereços tem aquela rede, qual é o endereço de rede, qual é o endereço de broadcast, e é o que a gente vai estar vendo agora aqui nesta aula, beleza? Antes disso, só para a gente relembrar um detalhe, a gente tem a fórmula. Nós temos uma fórmula de 2 elevado a n menos 2, que vai determinar os nossos hosts, onde n é a quantidade de bits zeros presente na máscara, beleza? Só relembrando que nós temos as máscaras de classe C, temos a máscara de classe B e temos a máscara de classe A. Nós temos A, B e C. Beleza? Para relembrar, na classe C, pessoal, apenas esse octeto aqui vai representar as redes e os hosts. Na classe B, apenas esse octeto a gente vai trabalhar com as redes e os hosts. E na classe A, apenas esse octeto a gente vai trabalhar para calcular as redes e os hosts. É interessante destacar, pessoal, que o restante aqui, ó, ele permanece inalterado nessas classes, beleza? Independente da classe que você estiver trabalhando, na classe A, o primeiro octeto ele permanece inalterado. Na classe B, os dois primeiros octetos permanecem inalterados e os dois últimos podem ser modificados. E na classe C, apenas o último pode ser modificado, os outros três permanecem inalterados. Dando continuidade, o N, que representa a quantidade de zeros, ele vai identificar os hosts. Para nós identificarmos a quantidade de sub-redes presente naquela máscara, numa máscara específica, a gente vai estar utilizando apenas o 2 elevado a n, onde o n é a quantidade de bits número 1 presente na máscara, beleza? Se nós observarmos aqui o endereço da atividade, ele é um /26, 200.168.10.66/26. Vamos só anotar ele aqui para facilitar. 200.168.10.66/26. Esse é o endereço IP que nós temos. Se nós temos o endereço IP com o /26, isso significa que nós temos 26 bits número 1. A gente já observa como ele é um /26, ele está acima do /24, então ele pertence à classe C. Beleza? Só relembrando do vídeo anterior, quem não viu o vídeo pode estar vendo o vídeo aqui acima, no link aqui acima, ou então pesquisar aí pelo vídeo da parte 1 sobre o cálculo de endereçamento IP. Pessoal, o /26, ele significa que nós temos 26 bits número 1. Vamos esquecer essas duas últimas classes, vamos trabalhar com a classe C. E esse número aqui, como ele é um /26, nós não sabemos qual é essa máscara. Só sabemos que ela é
barra 26. Beleza? Então, um dos questionamentos é identificar a máscara. Qual a máscara de subrede? É o terceiro questionamento. Temos qual é o endereço de rede, qual é o endereço do broadcast, os endereços possíveis. Então, como que a gente vai fazer para identificar a nossa máscara de rede? Nós sabemos que nós teremos aqui, deixa eu só diminuir aqui o tamanho dos bits, o tamanho da letra. Nós temos 8 bits 1, depois teremos mais 8 bits 1, 3, 6, 8, depois nós teremos mais 8 bits 1, e por final nós teremos 2 bits 1 e 6 bits zeros. Eu vou aumentar um pouco aqui para facilitar a visão. Beleza? Então, nós sabemos aqui que o 255 convertido para binário vai ser uma sequência de 8 bits número 1. Então, nós temos aqui, já temos 24 bits número 1 e temos a nossa máscara, que nós não sabemos qual é a máscara, e sabemos que nós temos 26 bits no total número 1. Ou seja, se nós temos 26, nós precisamos pegar emprestado 2 bits zeros aqui dessa última casa. É por isso que nos outros slides que está postado lá, fala sobre os números emprestados para poder fazer o cálculo da subrede. Beleza? Então, se nós sabemos que temos 32 bits em um determinado IP ou numa determinada máscara, nós sabemos que nós temos esses 32 bits e que desses 32, 26 são número 1, nós teremos apenas 6 restantes que serão números zeros. E esses 6 é que nós iremos utilizar para calcular a quantidade de hosts nas nossas máquinas, da nossa rede, ou seja, a quantidade de máquinas presente na nossa rede, beleza? Então vamos jogar na fórmula aqui esse número para a gente calcular o número de rede, mas antes a gente pode simplesmente fazer a transformação aqui desse número binário para decimal e identificar logo e resolver o terceiro questionamento, identificando qual é a nossa máscara de rede. Para nós fazermos isso, pessoal, nós precisamos utilizar aquela formulazinha. Pegamos cada bit elevado a 2, cada bit nós multiplicamos pelo resultado de 2 elevado a 0, o próximo bit nós pegamos e multiplicamos pelo resultado de 2 elevado a 1, e assim sucessivamente, mas até chegar ao 2 elevado a 7. Mas se nós observarmos aqui, nós temos 6 zeros, e todo número multiplicado por 0 vai dar 0, beleza? Então o que nós podemos fazer? Nós pegaremos apenas esses dois últimos números para fazer o nosso cálculo. Ou seja, nós teríamos... Deixa eu só dar um enter aqui para facilitar esse cálculo. Nós teremos 2. Beleza. Nesse caso aqui, pessoal, nós teremos da esquerda para a direita o 0 multiplicado por 2 elevado a 0. Na parte de cima, nós teríamos esse outro 0 multiplicado por 2 elevado a 1. Aqui nós teríamos 2 elevado a 3, e assim sucessivamente. Eu vou copiar aqui para facilitar e a gente ganhar tempo. E eu só multiplico aqui, só substituo aqui por 4, aqui por 5, aqui por 6, 0, 1, errado, 2, 3, 4, 5. Aqui nós teremos também 7. E aqui nós teremos 6, beleza?
Pessoal, como todo número multiplicado por zero vai ser zero, nós vamos desconsiderar os zeros. Vamos trabalhar apenas com esses números aqui. Que o resultado, quando nós multiplicarmos por 1, vai ser igual ao próprio resultado. Ou seja, nós vamos fazer essa multiplicação de 2 elevado a 6, vamos fazer a resolução de 2 elevado a 6 multiplicar por 1, 2 elevado a 7 multiplicar por 1 e depois nós vamos somar o resultado. 2 elevado a 6 são 64. 2 elevado a 7 são 128, beleza? Então, pessoal, o resultado dessa máscara aqui, convertendo ela para decimal, nós teremos aqui em cima a soma de 128. Deixa eu só colocar aqui para facilitar. O resultado vai ser 128 mais 64, que será 92, beleza? Então, a primeira resolução nós já temos, que foi a conversão desse número aqui de decimal, de binário para decimal. A conversão é bem simples, seguindo essa regra. Vocês podem observar a tabela também que está lá essa tabela está no slide lá, vocês podem verificar. Se vocês observarem, nós temos aqui 192, que equivale exatamente a 2 bits 1 e uma sequência de 6 bits zeros. Beleza? Então, voltando aqui, nós já resolvemos aqui, que é 192. Então, nós já sabemos qual é a nossa máscara. O primeiro questionamento do slide já foi respondido. Qual a máscara de subrede? 255.255.255.192, beleza? Qual é o próximo questionamento? Vamos aqui para o primeiro. Qual é o endereço de rede, qual é o endereço de broadcast? Para a gente calcular o endereço de rede e calcular o endereço de broadcast, nós precisamos saber quantos computadores vão compor a nossa rede e quantos subredes vai ter essa máscara. Beleza? Então vamos lá. O primeiro questionamento está resolvido. Vou apagar aqui esses números. Na verdade, não. A gente sabe, para nós calcular um número de host, pessoal, nós temos a fórmula de 2 elevado a n menos 2, onde n é a quantidade de zeros. Para nós resolver essa questão e sabermos quantos computadores vai compor nessa rede que esse IP aqui está fazendo parte, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o 2, elevar o 2 a 6 e subtrair por 2. O que vai ser essa subtração do 2, pessoal? Esse 2 é exatamente o endereço de rede e o endereço de broadcast, conforme nós vimos no vídeo anterior, beleza? Então, pessoal, como nós acabamos de fazer esse cálculo, 2 elevado a 6 são 64. Menos 2, teremos 62 endereços possíveis. Possíveis não, 62 endereços válidos e 64 endereços possíveis. Os 62 aqui são os válidos. Temos 62 endereços válidos, ou seja, nós podemos ter em cada subrede 62 dispositivos conectados, beleza? Beleza. Então, quantas redes nós teremos? Já que nós teremos 62 em cada rede, nós vamos utilizar a fórmula aqui de baixo e vamos colocar os uns, ou seja, a fórmula ela nos diz que é 2 elevado a n, onde n é a quantidade de bits número 1 presente na máscara. Quantos bits nós temos na máscara número 1? Nós temos 2 bits. Aí você pode perguntar, professor, mas você não tem, né, 26 bits? Acabou de falar que tem 26 bits. Sim, nós temos 26 bits, porque é 1/26. Mas nós estamos trabalhando com a classe C e somente o último octeto
que é utilizado para calcular rede e host. Ou seja, no último octeto nós temos apenas 2 bits número 1, e são esses bits que você vai utilizar para fazer o cálculo. Beleza? Então deixa eu apagar aqui e vamos lá fazer o nosso cálculo. Nós temos 2, vai ser 2 elevado a 2, que vai ser igual a 4. Ou seja, nós teremos 4 sub-redes. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa vocês postem nos comentários lá no nosso ambiente virtual, ou se algum aluno, alguma pessoa está assistindo esse vídeo agora e não faz parte da turma, você pode postar nos comentários que assim que eu visualizar o comentário eu irei responder o seu questionamento, beleza? Então, pessoal, nós teremos para essa máscara 255, 255, 255, 192, nós teremos 4 sub-redes, sendo que cada sub-rede terá um total de 64 endereços possíveis e apenas 62 endereços válidos, beleza? Beleza, então vamos passar aqui para o próximo questionamento. Nós já respondemos, já identificamos quantas sub-redes, eu acho que tem esse endereço. Quantos endereços são possíveis na sub-rede? Resolvemos essa questão, são possíveis 64 endereços, incluindo o endereço de rede de broadcast que o IP faz parte, né? Pessoal, aqui está perguntando que o IP faz parte. Independente da sub-rede que o IP faz parte, nós teremos 64 endereços possíveis. Agora a gente precisa identificar, como nós temos 4 sub-redes, qual é a sub-rede que esse IP faz parte. O nosso IP é qual? É o 66. Nós temos 64 em cada rede, beleza. Vamos identificar qual é a rede que esse IP faz parte. Eu vou apagar aqui para a gente fazer uma ilustração melhor. Vou copiar o IP aqui para a parte de baixo. Beleza. Sabemos que esse barra 26 aqui é igual a 255.255.255.192, beleza? Vou destacar a cor dele aqui para nós sabermos que se trata da máscara. Fique mais claro para vocês. Tranquilo, então. Pessoal, aqui nós já resolvemos esse questionamento 4. Quantos endereços são possíveis? São 64. Qual é o intervalo válido de IPs para essa rede? Ou seja, para essa rede aqui, ponto 66, para a rede que o IP faz parte, né? Vamos lá, então. Sabemos que o nosso endereço de rede, ele é o primeiro endereço. Ou seja, o primeiro endereço de cada sub-rede vai ser o endereço de rede. Então, nesse caso aqui, o nosso primeiro endereço de rede da rede 1, lembrando que nós temos 4 redes. Eu vou só destacar aqui cada uma delas para facilitar. Teremos redes 2, teremos a rede 3 e teremos também a rede 4, beleza? Dá um espaço aqui. Então, pessoal, na rede 1 nós temos o 200.168.10. O endereço de rede é o 0. O 0 é o primeiro endereço. Esse aqui é o endereço de rede da nossa primeira rede. Beleza? Qual é o nosso primeiro endereço válido dessa rede 1? É o 200.168.10.1. Beleza? Beleza. Qual é o nosso último endereço válido? Para nós sabermos qual é o nosso último endereço válido, nós temos que encontrar qual é o endereço de broadcast. Pessoal, uma dica interessante, que para nós identificarmos qual é os nossos próximos endereços de rede, o nosso próximo endereço de rede é o número imediatamente após o endereço de broadcast da rede anterior. Então, nós precisamos identificar qual é o broadcast dessa rede aqui. Se nós sabemos que nós temos apenas 64 endereços, contando do 0
até o último endereço para formar o 64, nós teremos 63, nós teremos o 200.168.10.63. O que seria o 63? O 63 é o número 64 da quantidade de 64 endereços possíveis. Professor, mas não seria o 64? Não seria o 64 porque nós estamos contando aqui com o zero. O zero está sendo considerado como um dígito. É o mesmo raciocínio. Eu sempre costumo falar isso na sala, que quando nós vamos verificar quantos algarismos nós temos entre 0 e 9, nós temos 10 algarismos. Nós temos o 0, que ele conta, e temos do 1 ao 9, nós temos os mais 9. Então, da mesma forma, nós teremos 64 endereços a partir do endereço 0. Beleza? Então, o 63 aqui é o nosso endereço de broadcast. Beleza, pessoal? Broadcast. E o nosso endereço, nosso último endereço, assim como o endereço de rede, na definição que eu acabei de falar, o nosso endereço de rede é o endereço imediatamente após o endereço de broadcast da rede anterior, que vai ser o 200.168.10.64. Esse aqui é o endereço de rede da segunda rede. Nós teremos o nosso último endereço válido, que é o endereço exatamente anterior ao nosso endereço de broadcast, imediatamente anterior, que vai ser o 200.168.10.62. Beleza? Pessoal, então aqui nós temos os nossos endereços válidos. Qual é o intervalo? Aqui está perguntando sobre o intervalo. Qual é o intervalo válido de IPs para essa rede? Ou seja, para essa rede aqui que a gente está utilizando, nós já vamos calcular que nós observamos que ele é o 66 e ele não está nesse intervalo aqui, né? Então, o intervalo válido da rede 1 é esse aqui. Vou marcar aqui de verde, que são os válidos. Um verde muito claro, né? Beleza, pessoal? Vou colocar aqui endereços válidos. Esse aqui é o primeiro válido. E esse aqui vai ser o último. Ou seja, entre eles, todos os endereços que estão após o 1 até o 62 são endereços válidos também, pessoal. Nós teremos aí 62 endereços possíveis para a nossa rede 1, beleza? Beleza, então vamos calcular aqui. Se nós sabemos que o 64 é o endereço de rede, para nós sabermos qual é o nosso próximo endereço de rede, antes de calcularmos o broadcast, existe outro macete, outra facilidade, que é você apenas somar a quantidade de endereços que são possíveis na rede. Você vai chegar no seu próximo endereço. E qual vai ser o nosso próximo endereço de rede aqui, então? O primeiro não foi o 0? 0 mais 64 dá 64, que foi o outro endereço de rede aqui da frente, beleza? Beleza. Então, 64 mais 64 vai ser o quê? 128 vai ser o nosso próximo endereço de rede da rede 3. Beleza, pessoal? A rede 4 vai seguir o mesmo princípio. Nosso endereço de rede vai ser o 128 mais o 64. Então, vou dar um Enter aqui para a gente poder resolver esse questionamento. Voltando aqui para os questionamentos, nós já respondemos o intervalo válido para a rede, ainda não, vamos responder agora, mas já calculamos o endereço de broadcast, também não, né, que não encontramos o intervalo. Beleza, pessoal, sabemos que nós temos a rede 1, sabemos como calcular agora a rede 2, já temos o endereço de rede. O nosso primeiro endereço dessa rede
é o 64, ou seja, o nosso endereço de rede é o 64. O primeiro endereço válido dessa subrede vai ser o 65. O último endereço válido. Se nós sabemos que a nossa rede aqui é 128, a próxima rede, então o nosso broadcast ele vai ser quanto? O endereço de broadcast ele é exatamente o número anterior ao número de rede da rede seguinte, né? Então, se a rede da frente, o número de rede dele é o 128, o meu número de broadcast da minha rede anterior vai ser o 127, beleza? E o meu último endereço de rede válido, já pegaram aí, né, pessoal? Vai ser qual? O 126, beleza? Agora é tudo verde. Beleza, né? Então, aqui, pessoal, é que está a resposta que nós precisamos. O porquê? Porque se nós observarmos aqui em cima, o endereço que nós temos, deixa eu trazer ele para cá, da rede 2. O nosso endereço de rede é 201.168.10.66 e ele está exatamente dentro do intervalo de rede válido da segunda rede. Ou seja, qual é o intervalo de rede válido? Que é esse questionamento. Qual é o intervalo válido de IPs para esta rede? O intervalo válido de IP é do 200.68.10.65 até o 200.68.10.126. Todo esse intervalo aí são os endereços válidos da subrede que o IP faz parte. Ou seja, o nosso IP 66, ele é logo o segundo endereço válido que vai estar bem aqui, 200.68.10.66. Seria o nosso segundo endereço válido de rede da nossa segunda rede. A nossa terceira rede, pessoal, e a quarta, ela segue exatamente com o mesmo princípio que foi calculado aqui da primeira e da segunda rede, beleza? Vamos ver o outro questionamento para a gente poder ganhar tempo e o vídeo não ficar muito longo. Qual é o endereço de rede? Beleza, qual é o endereço de rede? O endereço de rede é o 200.168.10.64. Qual é o endereço de broadcast? Endereço de broadcast 200.168.10.127. Assim, pessoal, respondemos todos esses questionamentos. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês postem lá nos comentários. Só aproveitando aquele cálculo que nós utilizamos, mostrando aqui a atividade para vocês. Atividade de vocês. Quantos hosts cabem na máscara? Nessa máscara, o que vocês vão fazer para saber quantos hosts cabem nessa máscara? Vocês simplesmente vão pegar, a gente percebe aqui, pessoal, que é uma máscara de classe, qual é a classe? Classe A. Por quê? Porque os 3 octetos aqui foram modificados. Se vocês relembrarem que nós falamos anteriormente, a classe C, ela modifica apenas o último octeto, a classe B modifica os 2 últimos e a classe A modifica os 3 últimos octetos. Se nós observarmos aqui, os 3 últimos octetos eles estão sendo modificados. Então, nós temos um endereço IP de classe A. O que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente calcular esse número aqui, transformar esse número aqui para decimal. Vou até fazer essa boa ação para vocês. Esse número ali transformado para decimal é o 240. Então, resolvendo essa máscara, vocês terão 255.240.0.0. Ou seja, vocês vão jogar naquela fórmula. Nós temos aqui 16, 20. Nós temos 20 bits 0 e 4 bits número 1. Então, o que nós iremos fazer para resolver esse questionamento? Aqui está perguntando apenas quantos computadores cabem nesse host. Se pergunta os computadores, nós vamos trabalhar apenas com os zeros. Então, vocês vão chegar aqui e vão jogar na fórmula de 2 elevado a n menos 2 para
encontrar quantos computadores tem naquela máscara, ou seja, vocês vão fazer 2 elevado a n, que n é 20, 2 elevado a 20, vocês vão encontrar um número lá aproximadamente de 2048, uma coisa assim, e vocês vão subtrair menos 2, que vai ser o endereço de rede e o endereço de broadcast. Então, vocês terão a quantidade de computadores possíveis na classe A utilizando aquela máscara, beleza? Acabei de dar a resposta para vocês. Aqui está perguntando qual a notação SID para a máscara 255.128.0.0. Ou seja, vocês vão só calcular, vocês vão fazer o processo inverso agora da questão 7, vão transformar o 128 para binário, os 2 últimos octetos são 0, então você já sabe que é uma sequência de 8 zeros em cada octeto, vão transformar o 128 para binário e vocês vão ter esse número aí em binário, e depois vocês vão simplesmente contar quantos bits número 1 tem essa máscara, e vocês vão botar lá 1/15, 1/16, 1/16 não, que vai ser classe B, né? Nós estamos na classe A. 1/8, 1/10, 1/12, alguma dessas barras aí vai ser, beleza? A questão 5 é uma questão legal, que com o que foi passado nos 2 vídeos vocês vão conseguir responder. Qual a máscara daria suporte para vocês colocarem 227 computadores, beleza? Já sabemos que não é uma máscara de classe C, porque ela comporta apenas, no máximo, na verdade, 256 endereços, sendo 2 endereços reservados para rede e outro para broadcast. Então, se são 327 hosts, vocês irão precisar de, no mínimo, aí uma classe B, né? Então, você já, com aquilo que a gente já passou nesses 2 vídeos, você já consegue fazer essa resolução. As demais questões aqui são de teoria, são questões teóricas. A 9ª questão é uma questão interessante, pessoal. Dado o seguinte endereço, /23, quantas subredes nós teríamos e quantas máquinas cada uma? Quantas subredes teríamos e com quantas máquinas cada uma? Descreva, ó, o que eu quero é exatamente aqui, ó, descreva os endereços de rede e broadcast. Ou seja, eu preciso que vocês façam exatamente o que eu fiz aqui, ó. Descreva a rede. Teremos, por exemplo, lá 10 redes. Você vai botar rede 1, o endereço de rede, o intervalo válido dela e o endereço de broadcast. Para cada rede que você encontrar aqui, para essa máscara /23, você vai fazer exatamente conforme eu demonstrei aqui, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, mande lá uma mensagem lá no Google Classroom, porque eu recebo a notificação, ou faça um comentário que a tua dúvida pode ser a dúvida do teu colega, e assim a gente ganha tempo respondendo lá pelos posts, beleza? Pessoal, espero que tenha esclarecido como vocês vão resolver essas atividades. Pessoal, um grande abraço e espero que nós possamos nos ver brevemente aí, assim que acabar essa situação que estamos vivendo com relação ao coronavírus, beleza? Abraços, até mais.